Então, agora que eu já tenho tudo isso aqui, basicamente, o que eu vou fazer agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, aqui eu vou pegar esse Expense Controller. Na verdade, o Create Expense. Create Expense DTO, né? Eu vou pegar ele e vou fazer o seguinte. O que a gente precisa para criar uma despesa? A gente vai precisar do valor dela, tá? Então, eu vou colocar aqui, Export Class, Create Expense DTO. Eu preciso do valor, que é do tipo Number. Eu vou precisar do Paid. Só que o Paid, ele é opcional, né? Então, a gente vai colocar ele assim, beleza? Porque não necessariamente ela tá paga. Então, eu vou precisar do Paid, Boolean. E eu vou precisar aqui do Payment Type. Então, qual foi a forma de pagamento desse cara? E aí, eu vou utilizar o Payment Type do Prisma mesmo. Então, o Prisma, ele exporta pra gente esses enums. Então, aqui, se eu colocar, por exemplo... É que aqui no... Deixa eu colocar um construtor, só pra gente poder ver. Por exemplo, eu posso acessar Payment Type... E aí que ele já gerou esse enum pra gente. Então eu não preciso codificar isso daqui. Facilita bastante a nossa vida. Esses errinhos que ele tá dando aqui é de lint, né? Então a gente já corrige ele. Então deixa eu colocar aqui. Descriptions. Na verdade, o installments, né? Installments. Aqui que seriam as parcelas. Vai ser do tipo number. Eu vou ter o description, que vai ser do tipo string. E aí aqui é opcional. Aqui também vai ser opcional. E aqui também vai ser opcional. Eu vou ter o payment date, do tipo date. Vou ter o receiver, do tipo string. E também aqui vai ser opcional esse cara. Vou ter o expense date, do tipo date. Essa parte é mais chatinha, né? Que é codificar aqui a estrutura de dados. E por enquanto é só isso. Beleza. Então a gente só vai ter essa daqui. Na verdade, eu também vou precisar do período, né? Qual período que elas fazem parte. Então, o meu front-end, ele vai ter que enviar qual período que essa despesa faz parte. Então, eu vou colocar aqui o period. Na verdade, o expense. Period ID. Beleza? E aqui é do tipo string. Isso aqui é obrigatório, porque o meu front-end sempre vai ter que ficar enviando esse cara pra gente. Tá. Então, agora já tem o nosso DTO. A gente pode fazer o seguinte, corrigir esse lint aqui que tá me dando agonia já. Eu sempre esqueço qual que é o campo que ele reclama. Ele tem um campo aqui que ele fica reclamando. Acho que é um campo só que precisa adicionar. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um ESLint já pra isso. Acho que é esse cara aqui, ó. Aqui em Rules, tem que adicionar essa linha aqui. E pronto, parou de dar erro. Esse Period, error, end or line. Aí ele para. End offline, né? Aí ele para de dar esse erro aqui. Tranquilinho. Então agora já tá tudo certo. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente já criou a nossa estrutura de dados, criou o DTO que a gente precisa para criar essa expense. Então agora vamos codificar o CRUD mesmo, né? Então vamos começar pelo repositório. Então aqui eu vou colocar expenses.repository. .ts, beleza? Essa parte do repositório é o seguinte. Essa estrutura de pastas que eu criei é uma que eu sempre uso e sempre vejo no mercado. Onde o repositório, ele é o cara que ele vai conversar com o banco de dados. Então, a única função dele é interagir com o banco. Então, seja criar um dado, atualizar, remover, ler um dado do banco. Só esse cara que precisa conhecer o nosso banco. Então, se a gente mudar, vamos sair do Postgres e vamos usar o MySQL. Somente ele vai sentir essa mudança, então a gente só vai precisar mudar nele. Então, aqui eu vou colocar @injectable. Esse injectable, ele é do próprio Nest, pra gente dizer que a gente vai usar via injeção de dependência. Se você nunca trabalhou com esse conceito, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Então, procura aí. E aqui eu vou colocar export class, expense repository. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar constructor, private, read only, prisma service. E eu esqueci de colocar o prisma service, né? Agora que eu lembrei. Então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui na própria doc do Nest, que a gente estava se baseando, ele tem esse cara aqui, ó. Aqui embaixo... Aqui, ó. Esse Prisma Service. Esse Prisma Service é porque o Prisma, a gente instalou ele já. A gente já configurou o nosso banco. Só que a gente precisa de interagir com ele de alguma forma para falar, por exemplo, Prisma, cria esse campo aqui pra gente.
no caso, cria esse valor aqui pra gente e tudo mais, altera esse valor. Então a gente precisa de alguma forma para interagir com a biblioteca em si. E aí a gente precisa criar esse serviço, tranquilo? Eu normalmente gosto de criar ele da seguinte forma. Eu vou aqui dentro de módulos, globals, então eu vou ter módulos globais. E aqui eu coloco prisma. E aí eu vou ter um prisma.service.ts e um prisma.module.ts. Aí eu copio esse cara aqui, pode só copiar mesmo. Então copiei aqui esse cara e aqui o módulo dele. Na verdade o módulo dele eu posso só exportar. Então aqui no Prisma Module, eu coloquei no lugar errado. Então eu coloquei isso aqui no Prisma Service. E aí no Prisma Module eu faço o seguinte, @module. Vou dar um import. Na verdade não vou importar nada, só vou colocar providers, Prisma Service. Esses providers aqui é os serviços que a gente vai utilizar. E eu vou exportar o Prisma Service também. Ou seja, tudo que importar esse módulo chamado Prisma Module, automaticamente ele também vai estar exposto ao Prisma Service, tranquilo? Então por isso que a gente coloca aquele export ali. Então vou colocar Prisma Module, vai ser o nome da nossa classe. E ela é uma classe global, né? Então eu vou colocar aqui o global aqui nela. Ele é um módulo global, no caso. E aí, para importar esse módulo de forma global, basta eu colocar aqui index.ts. Essa é a forma que eu gosto. Você não precisa fazer dessa forma. Você não precisaria fazer dessa forma. Mas eu gosto de colocar tudo dentro de uma variável. Então eu coloco global modules recebe prisma module. E aí aqui no meu app module, tudo precisa estar relacionado ao meu app module. Ele é o meu módulo principal aqui. Aí eu passo global modules. Né? Então tudo que tiver dentro dessa variável global modules vai ser importado para cá. E aí cada módulo novo global que eu criar, eu posso simplesmente adicionar ele aqui e magicamente ele vai parar lá no meu app module e automaticamente qualquer coisa da minha aplicação vai poder utilizar. Tá? E aqui no meu expenses, então aqui no meu repositório agora, eu posso fazer o seguinte: private read only prisma service e chamar aqui o meu prisma service. E agora vou criar um método aqui, async create, e aí eu posso chamar await prisma. Aqui eu escrevi errado, faltou isso aqui. Opa. Prisma service ponto, e aí eu passo o nome da minha entidade, expenses.create. Beleza? E olha que legal, aqui ele já traz, se eu colocar data, ele já traz todos os campos que a gente pode interagir, né? Todas as colunas. Então, Prisma, junto com o Nest e o TypeScript, né? Que já vem incluso aqui no pacote, ele traz essa facilidade. Tá vendo? Eu não preciso ficar indo toda hora lá no meu esquema.prisma. Ai, o que será que eu preciso enviar pra cá? Será que tem o value? Será que eu coloquei value ou values? Sei lá. Eu posso simplesmente dar um Ctrl espaço e eu já sei tudo que eu preciso enviar. Então essa é a vantagem de utilizar essa tipagem mais forte, né? E utilizar essas ferramentas que elas se integram. Então Prisma se integra muito bem ao Nest, que se integra muito bem ao TypeScript, né? Porque eles foram praticamente feitos ali no mesmo ecossistema, como se um fosse feito para o outro, né? Beleza? Então agora, o que a gente vai precisar? Aqui eu vou simplesmente passar a data, que vai ser... Aqui eu posso colocar, na verdade, o seguinte: expense, create, expense... DTO, 2 pontos, vai ser create expense DTO. E aqui eu posso passar da seguinte maneira aqui. Eu vou passar aqui, ó. O value vai ser igual a create expense DTO.value. Eu vou fazer essa forma porque a gente vai precisar mudar uma parada aqui. Então, create expense DTO, create expense DTO, ponto description, e aqui vai ser o expense date, né? Create expense DTO ponto expense date, expense periods não, eu vou mandar o ID também não, esse daqui sim. Então, installments, paid, para saber se já foi pago. Essa parte aqui é um saco mesmo, então me perdoem, não tem muito para onde fugir. Essa parte aqui é um saco. Payment date, payment type, created expense DTO, payment type. E agora o receiver, create expense DTO, receiver. E tá bom. Beleza, então aqui a gente já pode criar. Se eu der um Ctrl S aqui, você vai ver que ele não vai ficar reclamando de nenhum erro. Então aqui já daria para criar
despesa. Só que a gente precisa, mais uma coisa, a gente precisa ligar ela com os períodos, né? Lembra que eu preciso ter o período cadastrado ali, né? Pra gente criar. Então, em qual período? Tipo, essa despesa ela foi do mês de maio, mês de abril, mês de junho? Qual que é o período que ela faz parte? Para isso, aqui a gente pode fazer o seguinte, eu posso colocar periods, expenses, né, periods, connect, e aí eu vou conectar esse cara, connect, com o ID, né, aqui desse período, que ele vai ser o create expense periods ID, que a gente vai receber lá do front-end. Tranquilo? Então, olha o monstro, né, que a gente fez aqui para poder criar uma única despesa. Só que essa é a estrutura que você, como desenvolvedor back-end, que eu falo você, mesmo que você não seja, né, desenvolvedor back-end, se você trabalha com front ou ainda tá estudando e tudo mais, eu digo na mentalidade mesmo para quando você for um dia precisar mexer com back-end, se você já trabalha na área. Sempre pensar qual a estrutura de dados. Óbvio que na empresa, normalmente, você não vai precisar se preocupar tanto com isso, né? Você já vai ter uma estrutura ali prévia, mas normalmente você vai ter mais essa flexibilidade de você entender como que a sua API vai retornar os dados, como que ela vai receber os dados para criar. Então é legal você pensar numa estrutura que facilite a vida do front, né? Que vai estar trabalhando com você, mas também uma estrutura que ela preencha todos os campos. Então, esse Expense Periods ID, a gente percebeu que, pô, eu vou precisar receber esse cara para conectar ele lá com o meu período, com a minha despesa. Então, ele também vai ser uma informação que o meu front vai mandar e a gente já passa ali pelo body. Eu poderia passar isso pela rota? Posso fazer também. A gente pode mudar e passar pela rota. Vocês vão ver algumas aplicações fazendo dessa forma também, quando trabalha com esse tipo de estrutura, beleza? Então, passando isso daqui pela rota, pelos parâmetros, né, de rota, a gente pode fazer isso também. Então, se a gente vê a necessidade, ver o que vai ficar mais legal aqui para fazer, a gente pode mudar. Mas beleza, então aqui o repositório já tá pronto. Próximo passo, criar o serviço. Então, aqui vai ser um injectable. E o serviço, ele é a camada que ele trabalha com os dados. Então, ele que trabalha com as regras de negócio, com a manipulação dos dados que entram e saem da nossa aplicação. Então, aqui eu vou colocar expenses, service, e aqui eu vou passar um construtor. E o meu serviço, ele, em teoria, sim, vai ser a única camada que vai trabalhar com o nosso repositório. Então, só ele que chama o repositório. A gente não pode chamar o nosso repositório pelo nosso controlador, porque o controller, ele não deve conhecer para onde que os dados estão indo, entendeu? Tipo, ele só passa para o serviço e depois ele retorna para o cliente, para a rota. Então, ele não deve conhecer a estrutura que a gente está utilizando internamente. Tranquilo? Então, aqui eu vou colocar expenses, repository. Então, expenses, repository. E eu vou fazer o seguinte, assim que create. Então, para criar, eu vou receber o create expense DTO, create expense DTO. Vou fazer um return await this ponto. E eu esqueci de fazer um return aqui também, né? Aqui no meu repository, eu esqueci de dar um return aqui. Tem que dar um return, senão ele não vai retornar nada. A gente pode colocar aqui também a tipagem do TypeScript, mas aqui não tinha necessidade nenhuma. É só se a gente quiser colocar assim, tipo, expenses, tá ligado? Só pra, sei lá, ficar mais evidente ali, mas não tinha necessidade. Então, return await this ponto repository ponto create, passando aqui o meu create expense DTO. Como a gente não vai manipular os dados agora, não tem necessidade de a gente fazer nenhuma mudança aqui, só simplesmente passar mesmo a estrutura lá para o nosso amigo, beleza? Nosso repositório. Mas se a gente fosse fazer alguma manipulação, seria interessante a gente fazer isso no serviço. E agora, por último, o meu controlador, que é quem recebe as solicitações e repassa para as rotas. Então, e devolve para as rotas, no caso. Então, ele vai fazer o seguinte, export class. Nesse caso, vai ser expenses controller. E aqui eu vou colocar que vai ser expenses. Então, esse vai ser o nome da rota, né? Expenses. E aqui eu vou colocar que vai ser do tipo post, porque a gente está primeiro criando alguma coisa. Então, vai ser do tipo post. Export não, aqui é só o método, né? Então, assim que create. E esse create, a gente vai precisar do nosso serviço, né? Então, constructor, private, read only, service, expenses, service. E aqui eu coloco await
service.create, passando aqui o nosso body, né? A gente vai receber, então, lá do body, a gente vai receber um expense create, na verdade é o contrário, né? Create expense DTO, que vai ser do tipo create expense DTO. E aqui, esse @body, a gente coloca esses decorators, né? Pro Next entender que isso daqui tá vindo lá do body mesmo. Então ele tem isso daqui, esse decorator, ele é simplesmente uma classe que ela já tem ali dentro vários métodos para ela trabalhar. E quando a gente coloca ele antes dessa propriedade, ele entende que essa propriedade vai herdar esses métodos dessa classe, né? Então ele entende que isso daqui vai vir lá do body, ele tem várias funções ali dentro para trabalhar já. Tranquilo? Então eu coloquei isso daqui, e aí eu vou colocar um return também aqui. Então eu vou colocar um return .create, e aí eu passo o meu create expense DTO. Beleza, terminamos aqui o CRUD. Foi um saco pra fazer, obviamente. Porque essa primeira parte é sempre mais chata. Então a gente terminou o CRUD. Então a gente fez o controlador, fez o serviço, fez o repositório, fez o DTO e a estrutura de dados. Beleza? A gente fez tudo o que tinha pra fazer. Agora só falta o módulo aqui, que é pra gente poder tornar isso visível pro restante da nossa aplicação. Então aqui eu vou colocar @module export class expenses module. E aqui eu vou colocar o seguinte, imports, não vai ter nada, providers, aqui eu vou passar o expenses, service, e também vou colocar o controller, que vai ser expenses controller. Opa. Expenses controller, cadê o não coloquei? Acho que expense, escrevi errado. Expenses, beleza. Agora sim, expenses controller. E aqui no serviço eu também vou precisar passar o meu expenses repository, né? Senão não vai funcionar, porque o repositório também vai ser injetado via injeção de dependência. Então, tranquilo, criamos o nosso módulo. Eu vou criar aqui um index.ts também. Deixa eu fechar só esse globals para a gente não confundir. E eu acho que eu criei o globals... não, tá certo. Acho que ele tava no lugar errado. Então, esse index.ts, ele vai simplesmente servir pra gente fazer mais ou menos o que a gente fez ali no global. Então eu vou colocar features modules, né? Então são os módulos que entregam alguma feature aqui dentro. E nesse caso, a gente só tem o expenses modules por enquanto. Então eu vou colocar ele aqui, expenses module. E aqui no meu app module eu vou passar tudo que tiver dentro de features modules. Então é só pra gente gerenciar esses módulos para não ficarem muito jogados pela nossa aplicação, beleza? Então, tranquilo, já estamos, em teoria, com o nosso CRUD totalmente pronto. Então, se eu fizer isso daqui, ó, npm... nesse caso, deixa só eu fazer o seguinte, primeiro. Então, npx prisma studio, porque a gente vai precisar de um período, né, pra gente mandar o ID dele. Então, npx prisma studio, eu vou cadastrar um período na mão, só pra gente poder terminar e cadastrar o nossa despesa. Então, eu vou cadastrar um período na mão, depois a gente faz o fluxo dele. Eu podia ter começado por esse CRUD, que era bem mais simples, agora que eu me liguei. Mas tudo bem, já estamos aqui, né? Então, nossa, esse CRUD era muito mais fácil de ter feito, porque eu comecei com o mais difícil, né? Mas beleza, então vamos eu criei um período aqui na mão, e aqui, isso daqui é outra coisa legal do Prisma, que ele entrega esse client aqui pra gente visualizar as informações. Então eu tenho aqui as expenses, né? Obviamente não tem nenhuma por enquanto, mas eu vou copiar esse ID que ele gerou desse expense parents que a gente criou, pra gente poder criar uma despesa. Então eu vou gerar aqui o npm rundev. Vou subir a nossa API agora. Esperar ele subir aqui. Enquanto isso, eu já ir aqui no Thunder Client. E vou pegar isso daqui, né? Post barra expenses. Tranquilo? E o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de um body com um JSON. E vamos ver o que a gente precisa enviar. A estrutura é exatamente o nosso DTO. Então, a gente precisa enviar exatamente essa estrutura aqui. Beleza? Então, deixa eu separar aqui do ladinho. Então, a gente vai precisar de um value do tipo number. Aqui eu vou mandar uma despesa de R$100, por exemplo. A gente precisa de um paid para saber se já tá pago, só que isso é opcional. Tranquilo? Então, as opcionais eu nem vou mandar. já deixa aqui. Que é tudo, né? Tudo é opcional praticamente, só precisa do expense parent. Então, não vamos mandar as opcionais. Eu quero já só mandar o que é obrigatório, porque ele vai preencher as outras coisas. Então, vamos mandar o valor e o período que essa despesa tá fazendo parte. Tranquilo? Tá. Vou dar um Ctrl V aqui.
Deixa eu só ver um negócio que acho que meu teclado, eu desliguei aqui o teclado. Tá. Então deixa eu dar um Ctrl V. Aqui. Ah, ligado aqui. Aqui. Então, tranquilo. Esse daqui é o ID que a gente copiou desse cara aqui. Então, já tá aqui. Eu vou atualizar aqui só pra vocês verem, né? Que não tem nada. Então, não tem nada mesmo. E agora eu vou fazer um send. E quebrou. Ah, quebrou porque eu esqueci alguma coisa aqui. Isso deve ter. Eu esqueci aqui. Eu não tô vendo aqui. Coloquei a vírgula. India da posição 4. Ué, o que eu fiz de errado? Tá. Esqueci das aspas do Jason. Tô maluco. Tô ficando velho. Depois da. Pra vocês terem uma noção, eu trabalhei o dia inteiro programando, né? Então, eu vim programar aqui no final da tarde. É tipo a minha hora de descanso. E eu estou aqui programando, né? Eu vou acabar ficando louco com esse negócio. Então, tranquilo. Agora sim, em teoria vai dar certo. Cruzem os dedos aí. Quem for de reza, reza. Entendeu? Vamos torcer aqui. Send. Ó. Ai, Calica. Esse status é gostoso demais. 201, rapaziada. Em teoria funcionou. Na verdade, aqui já sei que funcionou, né? Mas vamos no banco pra gente ter a certeza. Então funcionou, criou aqui a nossa bendita despesa. Óbvio, José, é só um crude. E daí? Eu fico feliz com os crudes que eu faço. A gente tem que comemorar. Cada status 200 e 201 é uma comemoração. Senão já perdeu o sentido da vida. Por que a gente vai continuar sendo programador? Não vai comemorar nossos status de 200? Que isso? Eu estou aqui para comemorar cada status de 200 e 201. Então é isso. Funcionou aqui. Fizemos aqui a nossa despesa. Tá relacionada aqui já. Ó. Então já posso ver que o período já está relacionando com a nossa despesa. Agora, next steps. Que aqui o pai é bilíngue também. Então, né, próximos passos. É a gente atualizar a despesa, deletar a despesa, fazer o crude completo. Ah, eu dei o crude. Bem que o povo fala, quem só faz crude. Não é isso também, tá? Faz parte. Faz muita parte. Mas tem mais coisas. Então a gente vai fazer o crude completo das expenses. Depois, o crude completo dos períodos também, beleza? Das despesas. E por fim, a gente vai criar o front-end dessa parada. Hoje eu não vou fazer mais nada, porque eu também tenho uma vida, né? Eu também sou filho de Deus. Então, por hoje é só, pessoal. Então, hoje a gente fez bastante coisa, viu? A gente fez o nosso CRUD funcionar ali do expenses, do expenses, né? Da parte de gastos. A gente configurou a aplicação do zero com o Nest.js. Eu dei toda a explicação ali do que a gente estava fazendo. Apresentei a nossa ideia, né? Da aplicação, que é Devendo, um nome maravilhoso. Se você não gostou desse nome, você já morreu por dentro também, viu? Esse nome é maravilhoso. É Devendo, né? O Endo ali é pra completar o devendo só. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo da live de hoje. Eu vou tentar trazer mais lives, é que eu tô com problema no olho, né? Porque não sabe, tô com ceratocone, eu fui diagnosticado recentemente. É um probleminha no olho, tem tratamento, então é bem tão tranquilo aí, né? Também não vamos criar pânicos. Mas é isso, também tava com esse tratamento, e aí dá uma preguiça de ficar olhando pra tela, porque eu já ficava o dia todo no trabalho. Aí acabei dando uma pausa. Mas é isso, tô melhor agora, tô mais calmo, já iniciei o tratamento, então agora eu vou voltar um pouco mais com os vídeos e com as lives. Inclusive, quem me segue lá no canal, vou estar lançando agora um curso lá no canal, gratuitamente, que é CSS para iniciantes. Então a gente tem um de HTML para iniciantes, agora vai vir CSS para iniciantes e depois JavaScript para iniciantes. E a gente vai continuar com esse nome para iniciantes, porque é muito legal ficar. Mas aí a gente vai lançar esses três. E aí depois eu não faço ideia do que eu vou fazer da minha vida. Mas é isso. Então, se você quiser, sei lá, recomendar pra alguém, vai lá no canal. Se você também quiser aprender mais sobre CSS, vai lá pro canal. Ah, José, você não acabou de falar que você é back-end, que você não é muito chegado no front? Também não é por aí. Eu comecei no front-end, entendeu? É que eu não sou muito familiarizado com CSS. Brincadeira. Eu acabei de falar que tô lançando um curso de CSS lá no YouTube e falo que eu sou familiarizado. Aí me pega. Não, é que eu sou mais chegado no back-end, entendeu? Preferências, prioridades.